Vamos lá então, pessoal. Agora que a gente entendeu como é que eu vou trabalhar aqui nesse exemplo, vamos fazer então esse exemplo aqui que está no material de vocês, e nele eu estou pedindo os intervalos da função acrescente e decrescente. Então, assim como a gente tinha feito nos outros vídeos anteriores, como é que a gente vai fazer para achar onde a função é crescente e decrescente? Eu vou ver onde a derivada da função é positiva, isso vai me dar onde a função é crescente, e eu vou ver onde a derivada da função é negativa. Então eu vou escrever aqui que a gente fazia nos exemplos anteriores, f é crescente onde a derivada é positiva, f é decrescente onde a derivada é negativa, e vamos fazer o que depois? Vou escrever essas duas coisas, vamos calcular a derivada e vamos analisar o sinal da derivada seguindo algo parecido com o que está aqui. Então aqui, pessoal, lembra que eu estou escrevendo resumidamente assim? O que significa isso aqui? F é crescente aonde? Nos intervalos onde a derivada é positiva. F é decrescente aonde? Nos intervalos onde a derivada é negativa. Então o que eu preciso fazer agora? Calcular a derivada e ver onde é positivo e negativo. Calcular a derivada dessa função a gente já fez várias vezes, a gente já sabe fazer. Fica como a derivada? Vai ficar 12x ao cubo mais 12x² menos 24x derivada de 2 é zero. Então a derivada vai ficar só isso aqui, certo? E lembrando, eu quero saber onde a derivada é positiva e negativa. Então eu vou fazer a análise do sinal da derivada, certo? Como que eu fazia essa análise? Eu fazia algo parecido com o que eu fiz ali. Por quê? Se vocês perceberem, essa derivada que está aqui, eu posso reescrever ela assim. Então, pessoal, se a gente observar a derivada que é essa função aqui, perceba que eu posso colocar o 12x em evidência. O 12 é um múltiplo de todo mundo daqui e tem x em todo mundo. Então eu posso colocar o 12x em evidência e ver como está aqui. Então essa aqui é a minha derivada. E percebo que ela está num formato tipo que eu estava usando agora há pouco para explicar aqui no vídeo anterior. E agora o que acontece? Eu quero saber onde a derivada é positiva e negativa. Então eu tenho que ver onde esse produto é positivo e negativo, bem parecido com o anterior. Então o que eu vou fazer para fazer isso? Eu vou igualar isso aqui a zero para encontrar onde essa função vai dar zero. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar cada uma das funções que aparecem aqui, que nem eu expliquei aqui antes. Vou pegar 12x aqui igual a zero e vou pegar a x² mais x menos 2 e também vou igualar a zero. Para quê? Vou achar onde essa função é zero e onde essa função é zero. 12x igual a zero, a única possibilidade é se o x for igual a zero. Correto? Aqui, por sua vez, resolvendo o Bhaskara, você vai achar duas raízes distintas, que são o x igual a menos 2 e o x igual a 1. E agora o que eu faço? A análise para cada uma delas será como a gente fez antes. 12x igual a zero. A função 2x, como é que a gente vai avaliar? Vai fazer uma reta representando o eixo x, como a gente fez antes. Qual é a raiz dessa função? A gente viu que a raiz é só o zero, então eu venho aqui na reta e marco o zero. 12x, se eu olhar para a função 12x, ela é uma função de primeiro grau. O que ela representa? Representa uma reta. Que reta? Crescente ou decrescente? Crescente. Por que é uma reta crescente? Porque quem está com o x é positivo. Então, como é que eu represento isso aqui? Eu marco o zero, que é a raiz, e passo uma reta pelo zero crescente. O que eu faço agora, que a gente fez antes? Analiso o sinal dessa reta. Antes do zero, o gráfico dele está abaixo do eixo x. Então, antes do zero a função é negativa e depois do zero essa função é positiva. Certo? Lembrando, esse sinal negativo e positivo representam o sinal da função. Ok? Esse aqui agora é uma parábola, né? A função segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Achei as duas raízes. O que eu faço? Que nem antes. Desenho a retinha. Ok? E marco os dois pontos na ordem crescente. O menos 2 fica aqui à esquerda e o 1 fica aqui à direita. Ok? Lembrando, a retinha que eu faço é representando o eixo x. Agora, é uma parábola. Ok, sabemos que o gráfico da parábola é uma parábola para cima ou para baixo. Uma curva para cima ou para baixo. Qual é a concavidade dessa parábola? Para onde? É para cima ou para baixo? Para cima. Por que para cima? Porque quem está com x² é positivo. Então, essa parábola é algo tipo assim, ó. O que eu faço agora? A análise do sinal da função. A função, antes do menos 2, está acima do eixo x. Então, antes do menos 2, a função é positiva. Entre o menos 2 e 1,
o gráfico da função está abaixo do eixo x, então a função é negativa nesse intervalo. E depois do 1, o gráfico da função está acima do eixo x, então a função aqui é positiva. Certo? Então eu já sei onde o sinal dessa função a partir dessa reta e já sei o sinal dessa função a partir dessa reta. Como que eu vou saber o sinal da derivada agora, que é o produto das funções? Vou fazer uma análise tipo que eu fiz antes. Eu sei como essa funciona, sei como essa funciona, vou fazer uma brincadeirinha assim para saber como vai realizar o produto. Então, para não ficar muito apertado aqui, eu vou pagar ali e vou colocar ali em cima. Vamos lá então, pessoal. Eu quero saber o sinal do produto. Então, como é que a gente faz? O que a gente fez antes. Eu tenho as duas funções, achei onde elas dão zero e vi como fica o gráfico delas em relação ao sinal. O que eu faço agora? Vou pegar essas duas retinhas aqui e vou colocar lá em cima. De que forma? Essa aqui eu vou colocar só uma retinha, assim. Vou marcar o zero e vou colocar nessa reta os sinais que eu tive na primeira função, que foi negativo antes do zero e positivo depois do zero. Então eu venho aqui e marco negativo antes do zero e positivo depois do zero. Por quê? Porque foi isso que eu consegui aqui nessa brincadeira aqui. O que eu faço agora? Vou desenhar abaixo dessa reta outra retinha. Só que essa próxima reta agora eu vou marcar esses pontos e esses sinais. O menos 2 e o 1, a gente está na reta no eixo x. Então, quando a gente vai fazer uma interseção de coisas aqui, a gente tem que seguir a ordem crescente da reta. O 0 eu botei aqui. Eu tenho o menos 2 e o 1 aqui. Então, o menos 2 tem que aparecer à esquerda do 0. Então, o menos 2 eu posso botar, por exemplo, aqui. E o 1 tem que estar depois do 0. Então, eu vou colocar ele, por exemplo, aqui. E agora eu preencho essa reta com os sinais que eu tinha aqui. Ou seja, positivo antes do menos 2. Negativo entre o menos 2 e o 1 e positivo depois do 1. Ok? Essas duas retas representam as duas funções envolvidas no meu produto. Se eu quero saber agora o sinal do produto, que é o sinal da f' aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma terceira reta, que nesse caso vai ser representar o sinal da f'. O que eu faço agora? Vou marcar os pontos que eu tinha nessa reta, nessas duas retas, aqui embaixo dessa forma aqui. Ó. Marco o menos 2, marco o 0, seguindo essa linha tracejada, e marquei o 1. O que eu faço agora? É um produto, então para saber o sinal que eu quero, basta fazer o produto dos sinais. Antes do menos 2, essa função de cima é negativa e essa é positiva, então o produto dá negativo. Entre o menos 2 e o 0, as duas são negativas, então o produto vai dar positivo. Aqui, entre o 0 e o 1, a primeira é positiva e a segunda é negativa, então aqui vai dar negativo. E depois do 1, as duas são positivas, então vai ficar positivo. O que significa? A derivada f', certo? É negativa aonde? Abaixo do menos 2 e entre 0 e 1. Onde a derivada é positiva? Entre menos 2 e 0 e de 1 a mais infinito. Então, como é que eu preencho aqui? Onde é que a derivada é positiva? Olhando lá, no intervalo aberto de menos 2 até 0, união com a parte que está depois do 1, ou seja, do 1 aberto até mais infinito. Onde a derivada é negativa? De menos infinito até menos 2, então menos infinito até o menos 2, aberto, união com a parte entre o 0 e o 1, também aberto. Foi? Ou seja, se eu fosse construir o gráfico dessa função, a função seria crescente nesses intervalos e seria crescente nesses intervalos que estão aqui. Ok, pessoal? Então, essa análise que a gente fez aqui é o que vai acontecer com muita frequência para vocês nos exercícios, tá? Vai ter produto, ou pode ter... Isso que eu fiz com produto seria a mesma análise se fosse um quociente. Se fosse 12x sobre isso aqui, a análise seria exatamente a mesma. Você ia fazer essa brincadeira aqui, porque o que me importa, como eu falei, é o sinal da função, não o valor da função nos pontos determinados. Então, quando você faz essa análise, o que você está fazendo aqui? O que eu fiz aqui? Eu avaliei o sinal dessa função na reta. O que eu fiz aqui? Avaliei o sinal dessa função na reta.
Ou seja, eu sei onde essa função é positiva e negativa e sei onde essa função é positiva e negativa. Como eu quero saber o resultado do produto, seria a mesma coisa para o quociente, eu coloco as duas retinhas que representam os sinais das funções aqui e eu faço a combinação para achar o sinal do produto, no caso aqui, seria a mesma coisa se fosse um quociente. Tá ok, pessoal? Então, a solução toda desse exemplo é isso aqui, somado com aquilo. Aqui que termina o exemplo. Ok? Você faz isso, faz aquele joguinho de sinal. Essa retinha aqui é que te fornece essas informações que a gente queria lá no início. Tá? Então, o exemplo é isso, junto com aquilo. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui encerra a parte de crescimento e decrescimento da função. Ok? Embora, como vocês vão ver daqui a pouquinho, isso aqui não vai parar aqui. Porque o que eu fiz aqui por enquanto foi achar onde a função cresce e onde a função decresce. A gente vai ver depois, nos próximos vídeos, a concavidade da função, se é para cima ou para baixo. Depois vai ver os extremos relativos, que são os pontos de máximo e mínimos relativos, certo? E a gente vai ver que juntando tudo isso, achando onde a função cresce e decresce, onde está a concavidade da função para cima e para baixo, e achando os extremos relativos, a gente consegue fazer um esboço do gráfico. Então, a nossa ideia aqui é fazer essa aplicação toda, juntando tudo, a gente vai ver como desenhar o gráfico de uma função usando apenas as informações que a gente está fazendo aqui passo a passo. Tá ok, pessoal? Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui agora, que o principal que eu queria fazer aqui, que os detalhes principais eu expliquei no vídeo anterior, naquela partezinha que estava aqui. Então eu vou encerrar essa parte aqui, vocês vão ter bastante exercício para fazer a respeito disso. E no nosso próximo vídeo a gente vê como analisar a concavidade da função.